Oi pessoal, e aí? Como você está organizando as suas atividades do trabalho durante a quarentena? Já perdeu o controle da sua agenda? Espero que não! Nós conversamos hoje com a nossa colega da Novartis, Andréia Oliveira, sobre como podemos organizar melhor a nossa agenda profissional e as atividades do dia a dia do trabalho. Esse episódio está imperdível, olha só! Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante nessa quarentena, que é organização das demandas diárias, que são muitas, né? A gente vai conversar com uma colaboradora, com a Andréia. Andréia, vamos lá, primeira pergunta. Como é que a gente faz para não deixar a nossa agenda à mercê das outras pessoas? Porque surgem milhões de reuniões, uma atrás da outra, como que eu faço para ter o controle da minha própria agenda? Olha, primeiramente, muito legal estar aqui com vocês e eu queria ressaltar assim que o que funciona para mim não necessariamente vai ter a mesma função para vocês, mas eu vou dar umas dicas de como eu faço para controlar a minha agenda e a dos executivos que eu dou assistência, tá bem? Então, eu acho que o primeiro ponto numa agenda é você investir tempo para gerenciar a sua agenda. Então, é importante sempre que você aceite ou decline os invites que você recebeu. Sempre às sextas-feiras, eu dou uma olhada na semana seguinte. E eu procuro não deixar as reuniões conflitando, eu faço uma tratativa, né, nessa agenda. Então, você tendo o gerenciamento da sua agenda, você bloqueia espaços para você fazer determinados trabalhos, você consegue questionar uma reunião que esteja em conflito. Então, você tendo esse gerenciamento prévio, você consegue controlar a agenda um pouco melhor. É uma das dicas. Uma outra coisa que eu sempre penso assim, quando você tiver mais que uma ou duas reuniões conflitando, para pensar, né? Será que você tem que estar mesmo nessa reunião? Será que vai ter outra pessoa da sua área que poderia te representar nessa reunião? Ou então, pega o telefone ou até mesmo pelo Teams e se certifique, a minha presença é mandatória? Começa a desafiar mais e aqui vai uma dica que às vezes a gente não gosta muito de fazer, mas que eu acho que vale a pena, é saber dizer não, né? Porque super importante isso, né? Não é? Porque assim, você não consegue estar em 3 lugares ao mesmo tempo, e hoje a gente tem conflitos às vezes de mais de 3 reuniões, né? Então, bem rapidamente, eu acho que essas seriam as dicas que eu daria para essa questão. Super, super valiosas essas dicas. E acho que é uma prática que os próprios executivos fazem, né, Andréia? Assim, eles devem receber muitos invites, é o que você falou, 3 reuniões ao mesmo tempo. E eu acho que eles desafiam isso. Será que eu tenho que estar? Será que eu não posso colocar alguém da minha equipe? E por que não a gente também fazer isso, né? Nessa cultura boss, a gente tem que se apropriar, ser protagonista e falar, mas eu tenho que ir mesmo, assim, a gente pode tratar disso numa ligação. Às vezes é melhor você fazer uma ligação de 15 minutos com a pessoa do que ficar 1 hora ali na reunião. Exatamente. E se você fizer o gerenciamento, se você investir o seu tempo na agenda, para você vai ficar muito claro os espaços que você tem e o que você vai querer preencher com esses espaços, né? Um outro ponto importante, sempre para a gente levar em consideração, é que a sua agenda tem que estar diretamente ligada aos seus objetivos, né? Então, é um outro filtro que dá para a gente fazer. Sim, importantíssimo. E aí você falou de tempo, né, para investir na organização da agenda. Qual é o tempo ideal para fazer isso? Então, olha, o que eu acho, né? Numa sexta-feira à tarde, se você pegar uma meia horinha para dar uma olhada como está a sua agenda na semana seguinte, aceita tudo que ficou pendente, se você deu um tentative porque na hora tinha conflito importante, trata esse conflito. E sempre um dia antes, você dá uma olhada na sua agenda do dia seguinte.
Eu acho que isso é bem legal. Por quê? Porque aí você já sabe o que te espera no dia seguinte, né? O ideal é que a gente não marque reuniões em cima da hora e nem cancele essas reuniões em cima da hora, né? Então, porque isso bagunça toda a agenda programada que você teve. Então, assim, o que é uma agenda, marcar uma reunião em cima da hora? Eu acho que pelo menos 48 horas de antecedência você está mostrando respeito e empatia na agenda do outro, né? Importantíssimo. E aí você tem tempo de tratar, porque se você olha a sua agenda todo final de dia, você tem 2 dias para ver, para se inteirar, às vezes tem um pré-work, alguma coisa para ler para essa reunião, você tem que se preparar. Então, eu acho que isso ajudaria bastante. Sem dúvida. E outra coisa super importante também, se você fala que vai na reunião, tem que ir, né? Se você deu o accept ali no invite, você tem que comparecer, senão era melhor ter dado um decline, né? Porque a pessoa está esperando a sua presença ali, né? Com na certeza. Reunião, no evento, ou na call, enfim. E o mais difícil que isso é quando a pessoa simplesmente nem responde, né? Exato. Então, assim, é o respeito mesmo pela agenda do outro, ou se aconteceu um imprevisto, a gente sabe que imprevistos acontecem, Sim. né? Então, de última hora, manda uma nota para a pessoa, olha, eu me enrosquei, eu não vou conseguir, posso falar com você depois, para a pessoa não ficar te esperando, né, na reunião e você simplesmente não aparecer. Tem que ter bons modos, né? Etiqueta corporativa. Exatamente. André, agora a próxima pergunta é sobre anotações. Anotações e e-mail, Outlook. Tem muita gente que faz anotação no caderno, enfim. Como que a gente faz para não se perder nesse monte de anotações e nem se perder em um monte de e-mails que a gente recebe todos os dias? Tá, anotações eu acabo trabalhando com o meu caderninho mesmo, né? Eu sei que tem muita gente que trabalha com o próprio iPhone, colocando anotações ali, mas eu uso muito o meu caderno. Então, como que eu faço? Geralmente, no começo do mês, eu tenho uma lista de to-do, né? Então, eu olho na minha agenda daquele mês e eu vejo as principais reuniões, as principais atividades que eu vou ter que desenvolver naquele mês e está na minha primeira página do caderno daquele mês. E você consegue fazer isso por mês, assim, ter essa visão do mês todo? Isso é um desafio para mim, eu consigo pensar por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, no mês de maio que a gente está começando, eu vou olhar ali, eu já tenho algumas coisas que são mensais para mim. Então, vou te dar um exemplo, nosso comitê. Tem um comitê que eu tenho que fazer algumas coisas que eu preparo para esse comitê. Eu já sei que ali eu tenho algumas atividades com data, né? Então, eu coloco os dias que eu tenho esse compromisso, ou viagens internacionais, por exemplo. E aí, eu agendo no meu to-do que até o dia 10 desse mês eu tenho que comprar passagem, porque a pessoa vai viajar no dia 25. Isso é uma coisa que eu sei que vai acontecer em maio. O comitê, que acontece sempre na última semana do mês, eu sei que 48 horas antes eu tenho que estar com a agenda pronta, com alimentos e bebidas solicitados, então eu já coloco o meu to-dos. E cada evento desse abre um checklist, né? Então, por exemplo, eu fiz isso no dia 2 de maio. No dia 3, eu vou olhar o que eu tenho para fazer naquele dia. Então, no meu caderno, eu coloco, dia 3, o que eu tenho para hoje? Eu tenho que pedir um café, porque daqui 2 dias eu tenho a reunião tal. Eu tenho que lembrar o executivo que ele tem 2 dias para enviar o relatório tal. E hoje eu tenho que reservar um momento no meu calendário, porque é o último dia que eu tenho para prestação de contas. Por exemplo, legal. Esse é o meu to-do do dia 3. Eu não posso terminar o meu dia sem estar com isso feito. O restante vai acontecer durante o dia, dessa minha lista do meu dia aumentar. Inclusive, nesse meu dia 3, eu posso participar de uma reunião, né? Então, tudo que aconteceu no dia 3, fica no dia 3. Teve uma reunião com comunicação,
Eu pinto de amarelinho, ou eu faço uma bolinha em volta, para não misturar com a minha lista de to-do, mas eu sei que ali tem as anotações que eu fiz numa reunião com você, por exemplo. Ai, que legal. Mas Super isso é dica. muito pessoal, né? Tem pessoas que separam o caderno como matéria, como a gente tinha na escola, como fichário. Então, uma parte do caderno é para reuniões, uma parte é para fazer o one-to-one. Cada um pode se organizar da maneira que se acha melhor. Claro, sem dúvida. E, Andréia, tem muita gente que fala, eu não nasci com esse dom da organização, eu nunca vou ser organizada, enfim. Mas eu acho que organização e planejamento é um hábito, né, que você vai adquirindo. É uma técnica que você exercita ali todo dia. Então, qual que é a sua orientação, sugestão para quem não se acha organizado ou de fato não é organizado, mas para passar a ser, pelo menos ter minimamente ali uma organização, porque organização é vida, né? Eu sou uma pessoa organizada também e eu sempre falo isso, é tão mais fácil a vida quando você organiza as coisas e quando você começa e termina, né? E não quando você começa várias coisas e não termina e se perde, não tem foco, enfim. Então, qual que é a sua recomendação para quem quer começar a ser mais organizado, né? Não, eu concordo com você que tem pessoas que têm uma personalidade, é mais organizada mesmo, e tem pessoas que têm mais dificuldades. Mas eu acho que sempre é o dia de começar. Então, você até tinha me perguntado dos e-mails e eu vou te contar um pouco como eu faço. Todos os dias, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é fazer a lista do que eu tenho planejado para aquele dia. E isso, para a gente fazer essa lista, você tem que ter uma noção da sua agenda do mês, você tem que ter a noção dos seus objetivos e dos prazos. Aí você começa a montar a sua lista, porque sua lista vai ter um checklist, né? E com relação a prazos de entrega. Então, cheguei no escritório, ou agora em casa, né? A primeira coisa que eu faço vou olhar minha agenda de hoje e vou ver quais são os meus to-dos para hoje. Eu faço essa lista. Daí eu já abro meus e-mails. Então, os meus e-mails, eu tenho no Personal Archives, eu tenho subpastas por assuntos. E no meu inbox, só ficam 2 tipos de e-mail. Ficam e-mails em negrito, que são e-mails que eu abri. Por exemplo, eu cheguei hoje de manhã e abri, e eu vi que não deu para responder na hora, que é e-mail que vai me levar mais tempo para dar uma resposta. E tem o que eu consigo responder na hora, eu já respondo, logo que eu chego. E aí, o que fica, que não está em negrito, são e-mails que ou eu estou dependendo da resposta de alguém, para poder tirá-los desse meu inbox, ou eu estou fazendo FUP, e a pessoa ainda não entrou em contato comigo. Então, no meu inbox eu tenho e-mails em negrito para trabalhar e quando não estão em negrito, follow-up. Ótima dica. É assim que eu me organizo. E aí o dia começa, né? E eu começo a fazer a minha lista de to-dos, mas pode ser que entre uma outra atividade ali, que entra direto. Nada do que estava previsto, eu passei o meu dia fazendo nada do que estava previsto. Acontece, né? Acontece bastante. Muitas vezes, Então, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, se eu tenho um deadline muito importante, eu não posso ir embora sem entregar ele hoje. Se for uma coisa que é importante, mas que assim, ninguém vai morrer se eu entregar no dia seguinte pela manhã, eu passo essa minha lista de to-do para a primeira coisa que eu vou fazer no dia seguinte. Sim. Olha só. E aí, no dia seguinte de manhã, eu começo o meu dia novamente, da mesma forma. Vejo a minha lista do dia e começo com os meus e-mails para depois começar o meu trabalho em si. É uma rotina, né, Andréia? É uma rotina hábito, que eu criei para me ajudar, sim. Exato. Ótimo. Então, para a gente finalizar esse bate-papo que está super legal, tem uma pergunta aqui bem técnica, mas eu acho que pode ajudar muita gente. Tem algum jeito da gente ajustar um e-mail ou um evento na agenda do Outlook por cor? Porque isso pode ajudar muito quem é bem visual, né? Sim, eu trabalho muito assim. Então, para você, na agenda, você consegue colocar por categoria. Então, você vai no seu calendar, quando você marca, por exemplo, eu marco uma reunião com você, aí eu venho
Depois que eu te enviei, eu posso vir aqui e colocar a cor em categoria. Legal. E aí você escolhe a cor que você quer. Você consegue, inclusive, editar e, por exemplo, todas as reuniões com Basileia, eu coloco roxinha, e aí você consegue ver que lá no calendário ela tá como roxinha. E se um você bate o olho e já sabe, eu bato o olho e já sei. Tá. Por exemplo, o que acontece muitas vezes? Eu tive uma reunião há 2 semanas e tem um arquivo com Basileia dentro do invite. Você pega para mim? Para que eu não tenha que ver todas as reuniões, eu bato o olho nas 2 últimas semanas só na cor roxinha. E ali eu acho rapidinho o meu arquivo. Nossa, maravilhosa essa dica, eu vou começar a usar. E você consegue fazer isso com e-mail também, sabia? Não sabia. Por remetente, você consegue colocar cor. Por exemplo, né? Se a gente quisesse, tudo que o meu gestor superior me manda, eu quero visualizar em vermelhinho para me chamar bastante atenção. Aí você vai naquele View, dentro do seu Outlook, View Settings, Conditional Formatting, e você pega no Calendar, no Outlook, o sobrenome do seu gestor e escolhe a corzinha e a fonte para receber a mensagem dele. É bem legal. Que legal. E aí todos os e-mails dele viram com essa cor. Vira em vermelhinho. Sim, e aí te ajuda, porque quando eu trabalhei na Lacan, eu cheguei a atender 6 diretores. Uau. De lugares diferentes, de assuntos diferentes. Então, me ajudou muito. E é o que eu te falo, foi a necessidade que me fez criar algumas rotinas, né? E agora a sua vida, né, no Novartis, no trabalho, é muito mais fácil, muito mais fluida, né? As coisas fluem naturalmente. Com certeza, já faz parte do meu dia a dia mesmo. Que legal, André. Esse papo foi delicioso, aprendi muitas coisas. Eu vou começar a fazer agora, na hora que a gente terminar aqui o nosso podcast. E eu só tenho a te agradecer, legal. Foi muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Imagina, eu espero que ajude muitas pessoas, porque eu sei que a nossa jornada é bem pesada. Que legal, André. Muito obrigada, um beijo. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau.